Damn. Olá, sejam todos bem-vindos ao Move On Podcast. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio, sim, desta temporada super deliciosa que vamos falar única e exclusivamente sobre saúde mental. Eu tenho aqui no estúdio o Dr. Catarino Luamba, que é psicólogo, que vai nos ajudar então a destrinçar e a ir a fundo sobre o tema que nos trouxe hoje, que é a síndrome de burnout. Vamos saber o que é, por que existe, quais são os sintomas, como prevenir para não chegar à síndrome e outras coisas que estão em volta da saúde mental. Seja bem-vindo, Dr. Catarino. Muito obrigado, Wanda. Muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra falarmos sobre saúde mental. Falar do Dr. Catarino é falar de saúde mental, ele que está sempre em muitos projetos em volta da saúde mental, muito comprometido com a causa. Eu acho que não devia ser nenhuma outra pessoa a não ser o Dr. Catarino para nos ajudar então a perceber um bocadinho mais sobre a saúde mental, um dos males do novo século, né? Depois do Covid, acreditamos que agora o foco é saúde mental. Os psicólogos estão agora a faturar. Era uma profissão, Dr. Catarino, não? Obrigado, Wanda, pelo reconhecimento sempre. Mas pronto, temos estado a trabalhar, acho que era necessário nós olharmos pela parte mais subjetiva do ser humano, porque durante algum tempo nós, principalmente nós angolanos, andamos mais preocupados por aquilo que é visível à primeira mão do que aquilo que é subjetivo. E a saúde mental é sobretudo essa questão muito subjetiva, mas que tem sinais objetivos, ok? Então tem sido esta luta, não é? Trabalharmos em fazer investigações relacionadas à saúde mental em todas as perspectivas, com todos os projetos que nós temos estado a desenvolver. Olha, eu vou dizer assim, de uma forma muito profunda, que até 5 anos atrás a gente preocupava-se com tudo. Com o que vai vestir, com o nosso aspecto físico, com a nossa beleza, com o cabelo, perucas, unhas, com tudo. Menos com a saúde mental. Pós-Covid e depois do problema que eu tive com a síndrome de burnout, eu passei a perceber que antes de tudo está a saúde mental. Não existe nada se nós não estivermos bem aqui. Exatamente. Hoje já se diz que não há saúde física sem saúde mental, ou não há saúde física. Quando há saúde mental, há saúde física. Exatamente. E quando há saúde física, há saúde mental. Então acho que é uma dualidade que devem andar juntos sempre. Mas é muito importante cuidar dos nossos pensamentos, da nossa consciência. Que nós temos em volta, exatamente, as nossas tudo influências. Isso. Sim, porque tudo que está à volta, tudo que consumimos, tudo que vimos, acaba por ter uma relação muito forte com o que somos e muitas vezes com a nossa própria saúde. Existem aquelas profissões que são as profissões, por exemplo, hoje, o psicólogo é a profissão master, né? Mas quando escolheu e decidiu enveredar por este caminho, tinha certeza se ia dar certo ou não, porque nós, pelo menos antigamente era assim, vais para o psicólogo, mas estás maluca? Estás com algum problema mental? Porque ir ao psicólogo ou fazer terapia porque tinhas algum problema mental, que não deixa de ser, né? Hoje eu não vivo sem a terapia, eu preciso fazer pelo menos de 15 em 15 dias para eu poder me sentir bem. Então hoje podemos dizer que é uma profissão que já está a dar. Olha, sim, eu vivo dela enquanto profissional, mais na perspectiva empresarial, claro, porque eu fiz licenciatura em Psicologia do Trabalho, mestrado também em Psicologia do Trabalho. Certamente tive que fazer outras formações para poder dar alguns aconselhamentos sempre que fosse possível. Mas sim, eu acho que dá para viver dela, eu consigo viver uma dela. comparação, 6 anos atrás e agora? Sério, 6 anos atrás, acho que nem a Wanda estaria aqui a falar comigo sobre saúde mental. 6 anos atrás, nós estávamos também um pouco mais fechados relativamente às informações, porque muitos de nós, não é porque não havia perturbações mentais, ou não havia desvios comportamentais, sempre houveram, mas pela desinformação nós não tínhamos atenção a isso. Hoje estamos mais informados, então vimos que há muita coisa que durante algum tempo nós não fazíamos ou fazíamos de forma errada e hoje podemos melhorar. Sobretudo a questão de tomada de decisão, questão relacionada mesmo a nós, por exemplo, a questão do autoconhecimento. Isso era um assunto que muitas vezes não se falava, nós estávamos todos quase no piloto automático e até agora ainda há pessoas assim. Mas eu acho que hoje as pessoas despertaram e têm consciência de que é possível ter
aconselhamento ou ter psicoterapia como forma de serem mentorados a fazerem melhor as coisas que já fazem. Porque há muita gente com potencial e que só não fazem mais porque ou estão muito acomodadas ou nem têm muitas vezes noção das competências profissionais que eles têm para atingir níveis mais altos. Nós podemos dizer que o Covid também veio destapar aqui algumas cubas, como se diz na gíria. Exatamente. O Covid veio destapar alguns problemas, alguns traumas, alguns stresses que estavam incubados, e o lockdown, de nos colocar em casa isolados, que o ser humano foi feito ou foi criado para viver livre, o facto de estarmos isolados, fechados, trancados, a sensação do vazio, era nós conosco mesmos, e começamos agora a perceber os problemas que tínhamos internamente. Também, porque a Covid nos pôs a mergulharmos dentro de nós. E ao mergulharmos dentro de nós, muitas vezes nós descobrimos que nem conseguimos lidar conosco. E aí onde vamos olhar, às vezes nós tendemos a culpar qualquer coisa que acontece conosco a outras pessoas, sem nós pensarmos que qualquer coisa que acontece conosco é porque nós estabelecemos relação com aquela coisa. Então, a Covid veio para nos dar essa possibilidade de ficarmos um tempo, olharmos para dentro de nós e todas as nossas imperfeições. Eu acho que eu não consigo lidar com todos esses demônios. Esses demônios internos. Eu preciso talvez de alguém que me ajude a compreender e a poder lidar, porque eles estão aí, eles existem. O problema é que nós não conseguíamos olhar para eles porque nós estávamos sempre aos pulos. Nós fazemos tanta coisa que são poucas as vezes que nós conseguimos tirar um tempo para nós. Para estar só, estar com a pessoa com quem mais passamos tempo. Houve aí uma estatística que é assustadora de que no tempo de Covid há pessoas que divorciaram-se. O índice de divórcio foi aumentou. Muito grande. Mas por que isto aumentou? Violência doméstica. Isso aumentou porque nós não cultivamos tempo de ficar conosco e com as pessoas com quem nós devíamos ficar mais tempo. No caso, por exemplo, os filhos ou mesmo a esposa. Então, de manhã saímos às 8, cada um depois volta às 21, dormimos e temos um único dia. Para o final de semana, se calhar, saímos para ir para um shopping, irmos para visitar... E sem contar visitar... o pessoal do Quilamba, né? Porque o pessoal do Quilamba é um pessoal à parte. O pessoal que vive no Quilamba é muito mais profundo, porque saem às 4, 5 horas da manhã, voltam à noite, e às vezes no final de semana passam o dia a dormir, porque querem recuperar o cansaço durante a semana. E realmente eu vi casos e acompanhei alguns casos de pessoas que estavam casadas há 10 anos e só no Covid, durante o tempo que tiveram no isolamento, é que perceberam com quem estavam casados. Só aí que se conheceram. Só aí que se conheceram, porque não tinham por onde fugir. Tu não tinhas como fugir, não tinha aquela fugidinha. Estou a abastecer, estou a resolver isso. Era você com você, mas o teu parceiro 24/24 horas. Pois, então é aí onde cada um de nós conseguiu olhar para ele, olhar para o outro e dizer consigo lidar com as imperfeições do outro e consigo lidar com as minhas. Eu acho que as imperfeições dela e as minhas podem criar uma boa conexão. E podemos conviver ou então não podemos conviver. Porque se nós tivermos que falar de saúde mental, eu costumo sempre dizer, saúde mental é um estado de consciência. Porque nós temos que estar consciência sobre nós e sobre os outros. Mesmo se nós tivermos que falar de autoconhecimento, se não for um estado de consciência, nós vamos agir de acordo com aquilo que está predisposto. Nunca de acordo com aquilo que nós somos, daquilo que nós conhecemos. Porque todos nós temos, às vezes, muitas sensações que são ilusórias. A questão da competência, a questão de sermos boa pessoa, tudo isso. De sermos aceitos. Exatamente. Que eu acho que é um dos maiores problemas dos últimos tempos. A questão da comparação. A quem não tem a questão da essência bem feita. Então, é muito problema que, às vezes, nós não conseguimos lidar. Mas se nós tivermos... Chegamos ao ponto de chegar a esse estado de consciência sobre quem nós somos, sobre de onde viemos, sobre onde nós queremos ir, aí nós vamos ter um caminho andado, porque vamos conseguir lidar com todas as nossas dificuldades internas. O maior problema é que muitas vezes nós não conseguimos lidar até com as nossas próprias dificuldades e limitações. Como é que nós vamos lidar com os outros? Fica mais difícil. E agora entrando um bocadinho no facto de estarmos no Setembro Amarelo, o índice de suicídio ser muito grande e em jovens, para não falar
miúdos, os jovens já estão 20, estamos a ver crianças de 19, 18 anos que jogaram-se do prédio. O último caso, a mãe mandou a menina ir comprar algo, ela não gostou ou ficou chateada e jogou-se do prédio. A que se deve essa falta de capacidade, ou podemos dizer, de maturidade mental ou emocional das pessoas conseguirem perceber as diferenças, a questão das redes sociais, das comparações das vidas umas com as outras, achar que está atrasado e achar que a minha vida não vai à frente, a da outra vai à frente. Quais são as causas ou o que é que está por trás desse índice tão alto de suicídio e de pessoas tão jovens? Olha, estudos recentes revelam que metade das pessoas que cometem suicídio, pelo menos 50% ou 60%, é porque têm alguma perturbação mental. Todas? Metade, pelo menos 60% okay. Das pessoas que cometem suicídio têm alguma perturbação mental. E a outra metade? A outra metade pode ser questões relacionadas em desvínculos. Pessoas que não estão vinculadas, a questão da ociosidade social. Pessoas que não estão conectadas com nenhuma causa que eles olham como propósito de vida. Essas pessoas, então, elas podem ser influenciadas por qualquer coisa. Imagina, por bebida alcoólica, por exemplo, por achar que durante algum tempo está atrasada, conforme a Wanda falou. E por quê? Sempre que alguém comete suicídio, se não tiver alguma perturbação mental, é porque passa por uma fase muito simples de desespero. Porque todos nós passamos por essa fase. E nós temos que conseguir lidar com aquela pequena fase. Imagina que eu estou tão desesperado para conseguir uma coisa. E essa pequena fase de desespero, às vezes, dura 1 hora. Ou nunca quase chega a durar dias. Dura 1 hora. E a primeira coisa que me ocorre na cabeça é que eu acho que a minha vida não tem valor, já fracassei nisso, naquilo. Ao ponto de tirar a vida, doutor? Pois, mas o desespero tem muitas vezes isso. Porque é uma questão, sim, parece simples, mas todos nós já tivemos um momento em que tivemos um problema, seja ele profissional, seja ele pessoal, e a primeira coisa que eu pensei eu acho que tenho que fazer isto. Não importa o que é, mas eu acho que a solução é isto. Há quem acha que a solução é beber e dormir e amanhã não acordar. Outro é discutir. Pois, outro é ir para a discoteca, outro é... Então, esta fase de desespero... Tomas a decisão... A decisão rápida, muitas vezes, é a morte. E principalmente quando está exposto a um ambiente que possibilita isso. Nos países, por exemplo, onde tem... Vamos falar das formas de suicídio, vamos falar do suicídio, por exemplo, instantâneo, que está muito relacionado com esse desespero que de repente tu tomas a decisão. Há pessoas que atiraram-se na linha de comboio porque aquilo surgiu na hora. Teve um problema, está aí parado e de repente o comboio passou e passa rapidamente e suicidou-se dessa forma. Mas há aqueles premeditados. Eu vou apresentar 2 casos aqui que eu acho que era importante para nós fazermos um estudo. Como tem aqui o psicólogo, eu vou tentar entender porque algo ficou. Um caso é o primeiro, um jovem de 17 anos, muito jovem, em que a mãe, ele estava com amigos na rua, né? Aquela coisa da bola de amigos que ficam na porta de casa, e a mãe mandou ele ir deitar o lixo. E ele sentiu-se diminuído perante os amigos, sabe? A mãe mandar deitar o lixo. Ele disse que deitaria depois. A mãe disse que tinha que deitar agora. E o facto dele ter que passar com lixo à frente dos amigos, a chacota e aquelas brincadeiras, ele volta para casa, vai buscar a arma do pai, que era militar, e dá-se um tiro na cabeça. Agora, a pessoa não sabe o doutor vai dizer se essa pessoa já tinha coisas antecedentes. Essa é a tal fuga rápida. Se calhar é o que o doutor está a explicar, que é a frustração deu-lhe do momento. Mas há casos, que isso contado por uma psicóloga, que a paciente já estava a ter acompanhamentos, que eu acredito que já tinha problemas mentais, mas ela não podia ficar sozinha. Tinha sempre pessoas, porque ela já tinha tentado 2 vezes o suicídio. A forma premeditada com que ela fez de conseguir tirar as pessoas de casa, ela já tinha uma certa idade, tirou a enfermeira, pediu para ir comprar algo. A filha pediu para ir resolver uma outra situação. Escreveu uma carta a despedir-se
desse caso de fora de Angola, né, a dizer que a psicóloga nada tinha a ver com o facto dela tirar-se a vida, porque era uma psicóloga que já estava a acompanhar e só depois ela jogou-se do prédio. Esses dois casos Eu acho os dois casos estão. Eu prefiro enquadrar. Pronto, não fomos a fundo dos nos casos, sim. casos. É difícil fazer alguma afirmação aqui, mas tivemos que fazer uma hipótese talvez seja porque essas pessoas padeciam de alguma perturbação mental. É muitas vezes nessa perspectiva. Por exemplo, porque e vamos olhar para o caso, por exemplo, do rapaz, pelo facto de ir deitar lixo. Quais eram os antecedentes? Como é que era na família? Porque eu acho que o ato de serviço não pode ser um motivo, muitas vezes, para a pessoa suicidar-se, independentemente do tipo de serviço. Não é? E nesse caso, eu acho que nós crescemos e. Eu lembro-me que era Pois, a oportunidade até para brincar um pouco com as minhas amigas. É a hora que exatamente. te mandam deitar o lixo, você deita e aproveita, brinca um bocadinho, depois volta para casa. Nunca foi uma sensação de humilhação ou Pois, mas desconforto. o que eu penso sobre. Além da perturbação, penso muito na questão dos vínculos, Wanda. Eu acho que todos nós. Hoje fala-se muito da questão do propósito e tal, mas são poucas as pessoas que conseguem chegar a esse propósito, porque antes do propósito tem o sentido. E há pessoas que estão no piloto automático e não sabem qual é o sentido da vida delas. O que é que elas devem fazer? Porque o propósito já vai ser algo mais substancial. A Wanda é atriz, encontrou sentido da vida na arte e através da arte a Wanda consegue transformar outras pessoas. Aí está o propósito da vida da Wanda. Isto cria um vínculo de comprometimento e que vai ser impensável tentares alguma coisa contra a tua própria vida. Porque tu tens propósito com a tua própria vida. Porque tu encontraste o que sempre desejaste, mesmo que não seja, mas aquilo conseguiu, é para ti o amuleto que faz com que tu continues. Outras pessoas são os filhos. Porque quando falamos de ociosidade social, vamos olhar para pessoas que em psicologia chamamos de sociopatas, não é? Pessoas que não estão comprometidas com nada. Tem problema na família, tem problema no emprego, tem problema nos amigos, tem problema no casamento, tem problema em todas as esferas da vida. Certamente esta pessoa, ela não vê sentido em quase nada, porque não está comprometida absolutamente com nada e a possibilidade dela pensar várias vezes em tirar-se a vida pode ser maior. Porque para e pensa, acho que a minha vida não tem nenhum sentido, porque todos nós temos esse momento de reflexão. E quando nós fazemos os cálculos, reparamos que durante os 10 anos nós não fizemos quase nada. Nos comparamos à Wanda, que como crescemos juntos, olho, pá, ela está melhor, eu também devia estar aí. Até há quem acha que o teu lugar é o meu O lugar, lugar que ela devia ter. exatamente. Então, isso acaba por criar muitos pensamentos e às vezes essa de não lidarmos com os pensamentos. Foi bom fazermos esse rescaldozinho porque não deixamos de estar no Setembro Amarelo e é importante tentar entender um bocadinho por detrás de tantos suicídios que têm acontecido na nossa sociedade. Vamos então entrar para o nosso tema, que é o que nos trouxe aqui, que é a síndrome de burnout. O que é a síndrome de burnout? Como é que surgiu? Como é que foram os primeiros casos? Por que é que se chegou à conclusão que é considerado uma doença? Olha, não consigo precisar data exata agora, mas surgiu no século XIX, pelo menos. Tem um investigador que é o Maslow, que é o maior investigador nessa área, que por acaso até tem um instrumento de autoavaliação que muitas vezes também nós usamos. Mas a síndrome de burnout é o esgotamento emocional ou psicológico relacionado ao trabalho. O que muitas vezes chamam de depressão do trabalho. Sim, é burnout porque é um termo em inglês, não é? É queimar-se ao todo. É aquela fase em que a pessoa trabalha, trabalha e depois já não consegue dar conta da situação. Ok? Fica totalmente esgotada e vai tendo vários sintomas e sinais já muitas vezes no corpo.
E hoje é considerado uma doença pela Organização Mundial da Saúde, uma doença relacionada ao trabalho. O CID-10, que é a classificação internacional das doenças, também a considera como uma doença, uma síndrome relacionada ao trabalho, esgotamento relacionado ao trabalho. Então, se nós tivéssemos que falar em poucas palavras, é o estresse agudo resultado do trabalho que fazemos ou da função que muitas vezes... Quais são as profissões? Eu estive a ler que sei que algumas profissões têm inclinação para qualquer momento desenvolver a síndrome de burnout, que é os polícias, médicos, professores, que estão constantemente sob estresse, pessoas que trabalham no executivo, que têm tomadas de decisões constantes. Atualmente temos dado conta que já não é taxativo, não é para profissões exatas. Existem outros casos que vão aumentando. Acho que também o mundo anda sob estresse, né? Sim. Quais são os fatores que influenciam para a síndrome de burnout? Olha, a Wanda falou das profissões. Se nós olharmos para as profissões, certamente pela dinâmica, hoje já há muitas profissões, né? Vamos olhar para os empreendedores. Mas isso eu chamo isso de funções, não é? Porque eu acho que a questão do empreendedorismo está mais para funções, várias funções que a pessoa vai fazer, e as profissões são um pouco mais, pronto, vão além das funções. Por exemplo, como é que é? Uma atriz como a Wanda, por exemplo, formou-se em artes. Se o que a Wanda faz na arte é que traz burnout, então vamos falar que é uma doença relacionada à profissão. Mas relacionada à função é muitas vezes o trabalho que nós exercemos. E hoje vamos olhar, por exemplo, a função de TikTokers, né? Os influencers. Os influencers, após os influencers no geral, isso pode provocar síndrome de burnout por conta da necessidade de criar sempre conteúdo. E porque quase sempre a síndrome do burnout está muito relacionado com o tipo de trabalho, a forma que nós pensamos. Todo trabalho que exige maior esforço psicológico, isso dará maior possibilidade da pessoa ter síndrome de burnout. Okay? Além do ambiente. Mas os fatores vão ser o fator individual, não é? Que é o fator pessoal, e o fator organizacional. O fator pessoal vamos dividir em 3 perspectivas. É a perspectiva da exaustão emocional, que é a parte inicial, onde vamos olhar para a fadiga generalizada, seja ela psicológica ou seja ela física. Vamos olhar para a parte da despersonalização, que é a parte mais relacionada à atitude perante o trabalho. Aqui vamos olhar um pouco para questões que parecem depressão, há um desinteresse total, há pouca atitude a fazer o trabalho. E, por último, vamos olhar para a parte física, que está muito relacionado com a agressão, muitas vezes, no trabalho, o estresse já mais visível, okay? Porque a fadiga, às vezes, o indivíduo consegue gerir ainda. Ele próprio vai gerindo, vai tentar criar mecanismos de coping para poder lidar com... O que é coping? Ok, desculpa. Mecanismos de coping. Pois o mecanismo de coping é toda aquela estratégia que nós criamos para lidar com uma situação psicológica que nos atente, ou que, como o estresse, por exemplo. Okay? Quando eu estou estressado, eu digo assim, eu preciso ir no cinema. Essa ida ao cinema é uma estratégia de coping. Exatamente, é um escape. Há quem, quando está estressada, vai fazer as compras e faz compras extremamente compulsivas. Né? Isto pode ser também uma estratégia. Pastilhas, já vi pessoas que têm elástico no pulso. Isso são muitas vezes estratégias de coping para lidarmos com uma situação de muito estressante. Okay? Então, na primeira fase, muitas vezes as pessoas criam estratégias de coping, que às vezes funciona, pode chegar simplesmente naquela fase. Mas funciona se a pessoa conseguir inicialmente estar consciente de que está a passar por uma situação e precisa fazer aquilo para lidar com a situação naquele momento. Mas há pessoas que fazem isso de forma automática. De repente está a fazer compras de coisas que não têm interesse, está a fazer compras compulsivas, então
vai criando essas estratégias através, muitas vezes, da fadiga que ela sente. Esta é a primeira parte da exaustão emocional. Depois temos a parte da despersonalização, em que está mais relacionado já com a parte interna, estar apreensivo, estar depressivo relativamente ao trabalho, quando acordar e pensar, meu Deus do céu, vou mais enfrentar a minha chefe Wanda, minha vontade de não ir, não quero voltar a ir ao trabalho. E a terceira parte é a parte que é mais física, enquanto tu vas ao trabalho, denota-se um grau super elevado de irritabilidade. Muitas vezes a pessoa fica mais agressiva em todas as formas, com as palavras e com os gestos e tudo mais. Então, esses são os fatores, são as etapas relacionadas ao indivíduo. E temos outro fator que é o fator organizacional. As organizações, muitas delas, sobretudo no nosso país, que não têm programas de avaliação, não têm programas de saúde mental. Vamos olhar, por exemplo, uma liderança extremamente autocrática, que não tem programa, liderança autocrática, e a própria empresa não tem programas sociais em que todo mundo pode conviver. A pessoa não se sente muitas vezes parte daquela Integrante empresa, da empresa. não veste a camisola da empresa. E pronto, está aí simplesmente por uma questão de sobrevivência, por uma questão de necessidade. O próprio ambiente de trabalho também às vezes acaba por influenciar. Vamos imaginar uma pessoa altamente competente e o ambiente do trabalho não lhe dá as condições necessárias para ele poder executar as tarefas conforme ele devia. Isto pode muitas vezes criar alguma frustração, e o pior é que às vezes nós negligenciamos, mas aquilo acontece de forma lenta, todos os dias. É um sinal que o corpo vai te dando. Então, isto acaba por ser outros fatores, não é, que estão relacionados à própria organização. Uma coisa que era importante nós fazermos aqui é tentar ver, por exemplo, a pessoa que está a assistir, tem essas etapas que nós apresentamos aqui de como desenvolve a síndrome de burnout. Mas agora precisamos destrinçar aqui. Há uma diferença entre o cansaço, o estresse, até chegar ao burnout. Sim, há uma diferença. O cansado está estressado, mas não tem burnout. Mas quem tem burnout fica cansado e está estressado. Pois, quando nós falamos de fadiga, não é? A fadiga é, se nós pensarmos, para usar um termo mais corrente, a fadiga é um cansaço psicológico e físico. Agora, quando fala fadiga, está a relacionar dentro dos sintomas do burnout. Exatamente. A fadiga vai ser aquela eu estou cansado emocionalmente e fisicamente. Estou lento. Esquece facilmente. Às vezes tem problema de memória, também de esquecimento. Tem sensação de que devia fazer mais coisas e não conseguiu fazer. Então, isso pode resultar na fadiga. Já o estresse é algo que pode acontecer por conta de um trabalho que requer muita concentração hoje. Eu fico um pouco agitado e às vezes há bom estresse. Hoje fala-se de bom estresse, não é, que é o estresse, de estresse, tudo isso fala-se, e às vezes é normal porque há trabalhos que nos remetem mesmo a isso. A estresse. Exatamente. Ou às vezes está num emprego que tu não queres estar. Aquela pessoa que está lá, mas está estressada porque não é bem o que eu queria. Mas isso acaba por ser o maior problema, estar num emprego em que nós não gostaríamos de estar. Acaba por ir mais para o burnout do que propriamente estresse. Desencadeia depois para o exatamente. E aqui já vai um conselho que é simples. Sempre que nós tivermos que estar num trabalho em que nós não gostaríamos de estar, nós devemos ativar o que chamamos a ética do esforço. A ética do esforço é eu perceber que não tenho um outro trabalho melhor do que aquele que eu estou, e enquanto estiver aí eu devo fazer o meu melhor. E por isso é que falamos que saúde mental é uma questão de consciência. Eu tenho que ter consciência de que aquele é o trabalho que tenho, então devo fazer exatamente aquilo. Pois então, quando falamos de estresse, é algo que muitas vezes é normal. Claramente que existe também o estresse agudo, não é? Mas o estresse agudo é diferente da síndrome de burnout. Se formos para falar de sinais que o corpo nos dá
para detectarmos que estamos a caminhar para o síndrome de burnout. Um exemplo muito prático, falando na primeira pessoa, a síndrome não te dá vontade, tu já tens. O corpo vai te dando sinais durante muito tempo. Para chegar à síndrome de burnout, acredito que há 1 ano, 2, se calhar 3 anos atrás, o corpo já ia dando sinal que estava esgotado. Ou não, nem sempre é assim? Não, há sempre sinais. Qualquer coisa que acontece, o nosso corpo é uma máquina com todos os sensores. Acho que é a máquina mais inteligente que existe. Qualquer coisa que acontece conosco que está mal no corpo dá sinal. E no caso do burnout vai dando sinal. Por exemplo, a questão da fadiga. A fadiga é um sinal. Acordou, mas já está Acordar totalmente exausto. cansada pode ser uma questão, é um sinal. A questão da irritabilidade é um sinal. Irritar-se com facilidade. Era uma pessoa Exatamente. super afável, compreensiva, mas de repente Exatamente. Tem a questão do isolamento. Há pessoas que tendem a se isolar. fica Por antissocial. isso, sim, por isso é que parece está muito relacionado A com a depressão. depressão. Mas há pessoas que se isolam. Há pessoas que vão tendo problema de apetite. Há pessoas que vão tendo sinais, às vezes, na pele. Alergias da pele. Alergias. Às vezes até peles mais ressequidas e tudo mais. Então, só que Então é uma doença silenciosa, podemos assim dizer. Extremamente silenciosa, e por isso é que as pessoas, muitas pessoas precisam de muita informação para poderem perceber que estão diante de alguma exaustão emocional. São poucas as pessoas que conseguem perceber. E sobretudo no nosso contexto em que há muito pouca informação sobre doenças relacionadas ao trabalho. Então isso acaba por ser difícil. Por isso é que até durante algum tempo muitas pessoas iam aos psicólogos e eram diagnosticados com depressão. Porque até mesmo alguns profissionais até algum tempo tinham dificuldade de fazer um diagnóstico do síndrome de burnout. Porque quando a pessoa vinha, na entrevista não, sinto-me cansada, às vezes estou isolado, não tenho vontade de ir trabalhar. Então, Não ao tenho fazer, apetite, dor de exatamente, a cabeça. pensar nisso, da vontade de não ir trabalhar, pronto, isso apita, acho que isso deve ser uma depressão. E a primeira coisa que faziam é, se calhar, dar uma escala de depressão de Beck, ou um outro instrumento que vai medir a depressão. Comprimidos, porque também um dos grandes sinais é a insônia. Também a Falando também na insônia. primeira pessoa, o que me levou ao hospital era o facto de passar, às vezes, 3 dias sem conseguir dormir. Porque eram insônias constantes. Eu sempre fui uma pessoa que sempre dormi muito bem. Então, os primeiros sinais de que alguma coisa não estava bem era a falta de sono e a fatiga, porque de manhã, e a pessoa diz, não, como não dormi bem, então esse cansaço deve ser por falta de descanso. Depois vem a falta de sono, a queda de cabelo, que também eu vou saber a fundo o porquê dessa relação da queda de cabelo. Então vem vários sintomas, só que quando começam a aparecer os sintomas, tu já estás a descambar. Sim, já estás num ponto mais para baixo. Estás num ponto mais. Falamos da depressão, falamos da ansiedade e eu acredito que às vezes quem está a passar por essa fase não consegue diferenciar se eu estou com depressão, o que é a depressão, quando é que é a ansiedade e quando é que é síndrome de burnout. Acho que com a depressão é difícil, às vezes, de diferenciar, até ter um diagnóstico. Agora, com a ansiedade, às vezes, mais na parte na segunda parte da despersonalização, aí pode aparecer assim alguns sintomas relacionados à ansiedade. Porque às vezes eu vou tendo consciência de que preciso fazer o trabalho, mas o meu corpo e a minha mente não permitem que eu faça esse trabalho. Então isso pode me gerar alguma angústia, pode gerar alguma ansiedade. Então pode aparecer aí alguns sintomas de ansiedade. E esses sintomas quais são? Preocupação excessiva, uma das principais. Preocupação excessiva relacionada ao trabalho, insegurança. Medo também, muitas vezes pode ser sinais, mas tudo quase relacionado ao trabalho. É importante nós pensarmos nisso. Pensar que vou ser despedido,
por não dar conta disso, daquilo. Se trabalhas por conta de outro e pensar que pronto, estou a perder clientes. Se crias conteúdo, pensar que pô, estou a ter poucos seguidores, estou a ter poucos likes, porque é importante hoje falarmos um pouco para essa É a franja do profissão do pessoal momento, né? que vai fazendo, vão fazendo questões na internet, não é? Vão fazendo informações para a internet, vão fazendo conteúdos. Então, aí pode surgir esta preocupação excessiva relativamente ao que nós fazemos. Quais são as profissões que têm que estar alerta? Que acabam por desencadear sempre em burnout? Quais são as profissões que têm que ter cuidado? Wanda, eu prefiro sempre falar de profissões e funções. Tá? Nas profissões já temos as mais clássicas: os médicos, os professores, os bombeiros, os advogados, os polícias. Hoje também está entrando na classe os autores, né? Atrizes também. Sim, por conta Os dos artistas? papéis, do tempo, de estúdio. Expectativas frustradas dos Exatamente, artistas. isso pode estar aí. Esses são, Influencers. pode ser as profissões, mas vamos falar das funções. Função por exemplo, de um administrador, um PCA. Um PCA estamos a falar que pronto, não é necessariamente uma profissão, mas é uma função que ele vai desempenhar durante algum tempo, em que vai ter que tomar decisões difíceis. Isto pode fazer com que desencadeie algum burnout, e se não tiver ladeado de pessoas que o ajudem. Uma equipa de apoio. Exatamente. Estamos a falar de funções mesmo de liderança. Todas as funções de liderança, mais estratégica, mais de empresas do topo, é importante terem atenção relativamente a isso. Qual é o diagnóstico? Diagnóstico para o burnout? Sim. Para fazer? O primeiro diagnóstico tem a ver com a própria pessoa, eu sempre digo isso. A pessoa é que deve perceber que alguma coisa não está bem com ela. E quando vem para o consultório, enquanto psicólogo, nós usamos todas as ferramentas que temos. Temos a entrevista aprofundada, temos os testes, temos as escalas de ansiedade, temos hoje uma escala do próprio burnout. Okay? E através dessa escala nós conseguimos ter um diagnóstico e conseguimos saber em que nível está. Então tem níveis. Sim. Burnout tem níveis, e por isso é que falamos dessas três, não é? Há o primeiro nível, que é a exaustão. Tu vais tendo picos de ansiedade, vais tendo fadigas, e nesse nível, se percebes o nível, às vezes não precisas necessariamente já de um profissional, através de estratégias de coping que eu acabei de dizer, podes muitas vezes ultrapassar. Quando nós vamos no nível médio, aí já é mais difícil, muitas vezes já passaste na primeira fase, já precisas... Os níveis são as fases. Exatamente, já precisas de um acompanhamento psicológico para te fazer compreender que, às vezes, o trabalho que estás a fazer precisa ser metodicamente organizado. Porque às vezes nós chegamos à exaustão porque nós não conseguimos organizar o trabalho de forma metódica. É aquilo que nós estávamos a dizer, Wanda. Para aquelas pessoas que são malabaristas, que fazem muita coisa. Meu caso, nesse têm caso. 4 mãos. Então, pessoas que são dona de casa, que são esposas, né? Que têm filhos, que têm um emprego, que têm mais um empreendimento e que faz mais alguma... Estas pessoas, ao fazerem estes trabalhos todos, eles devem alistar. É muito importante alistar. Eu não vivo sem um plano de ação. É muito importante alistar, mas não é só plano de ação, Wanda. É pegar numa lista, que seja semanal ou diária, dizer assim: hoje vou no estúdio Y, por exemplo, estamos aqui no podcast, Wanda dizer, vou para o podcast, vou entrevistar o Catarino, depois do Catarino vou no sítio Y fazer aquilo. Exatamente. Pelo menos 5 coisas ou 6 coisas de todas que vais fazer. É o plano de ação mesmo. Então, quando fizeres isso, no final do dia, tem de ter a paciência de olhar: isto está feito, isto está feito, isto está feito e aquilo está feito. Isto vai dar sensação de alívio. E a sensação de produtividade. Exatamente. Sensação de alívio de produtividade. Vais perceber, então, consegui produzir. Quando não faz isso,
amanhã vai aparecer mais coisas. E muitas vezes há coisas que devias ter feito ontem, não fizeste. É aí onde nós vamos olhar o nível de prioridade. Então, e prioridade é uma palavra singular, né? Não tem prioridades, não existem prioridades, existe prioridade. A prioridade é o que tens que fazer hoje. E o que não fizeste hoje, tens de fazer amanhã. Porque às vezes nós temos várias prioridades e fazemos hoje tanta coisa e fica apenas uma. E amanhã aparecem outras prioridades, essa coisa que eu devia fazer, não fiz. E vai me criando essa sensação de que há coisas por fazer. Então é importante nós criarmos o hábito de alistar. A síndrome de burnout para homens e mulheres desenvolve da mesma forma? Estatísticas hoje, também por conta do mercado de trabalho, não é? Mas estatísticas hoje dizem que há mais homens com síndrome de burnout. Mas relativamente a isso é por conta da desigualdade da oportunidade de emprego e também as mulheres estão dadas a fazer várias coisas, já é uma coisa nata. A mulher, biologicamente, eu acho que é um pouco mais apta a ser malabarista, né? E às vezes esse termo malabarista eu não gostei muito. Não, mas malabarista não é um mau termo, é só um termo que malabarismo não é aquela... Chamam mulher polvo, malabarista, porque tem várias mãos. Porque tem várias mãos, não é? E consegue dominar várias coisas ao mesmo tempo. É só isso, sem necessariamente ser pejorativo. Pronto, enfim, somos malabaristas. Pois, então, os homens, hoje as estatísticas estão mais altas, porque pronto, o mercado de trabalho acaba por dar determinados privilégios ainda aos homens. Estamos a ter aí algum equilíbrio, mas acho que ainda os homens estão impostos talvez de decisões mais complexas também. Isto acaba por influenciar. Então hoje os homens estão mais propensos ao síndrome de burnout. E sem esquecer que as mulheres recorrem mais à ajuda do que os homens, não é? Também tem essa perspectiva. Os homens demoram mais a aceitar que estão doentes. Os homens demoram a aceitar. As mulheres mais rapidamente conseguem, acho que alguma coisa não está bem comigo, já vai partilhar com a mãe, às vezes, já vai partilhar com uma amiga mais próxima, já vai partilhar com o marido. Então, por conta dessa questão da educação, tudo acaba muitas vezes por retrair o homem a não aceitar determinadas coisas. Mas tem cura a síndrome de burnout? Sim, tem sim cura. Tem cura, e porque não é uma doença, até hoje ainda não se estudou questões hereditárias, não se estudou questões biológicas. É uma doença social. E se é uma doença social, então, com todas as estratégias, com todas as questões bem seguidas, sim, conseguimos encontrar uma cura. Nós estamos, hoje a sociedade existem vários fatores e várias coisas que acontecem à nossa volta que acabam por influenciar na nossa personalidade, na nossa forma de ser e de estar. Eu gostaria que o doutor Orlando apresentasse assim, algumas coisas que devemos evitar para que podermos estar longe desse esgotamento psicológico. Por exemplo, alimentação, tem coisas que a pessoa pode ou não comer, que também pode desencadear ou piorar o quadro de burnout. A questão das redes sociais, por exemplo, é uma coisa que eu tive que me afastar. Algumas coisas que deixei de comer, algumas coisas que deixei de consumir. Como as pessoas que por acaso estão a se identificar dentro desse quadro, como podem prevenir a síndrome de burnout? Assim, antes de chegar à terapia, como ela própria pode se autoajudar? Pronto, ela se autoajudar primeiro é a informação, porque eu não vou conseguir perceber que estou com alguma situação relacionada à minha saúde se eu não estiver informado. Então, acho que a primeira prevenção é a informação, boa informação, fidedigna. Aí nós estaríamos a caminhar para eu próprio criar estratégias de autoajuda. Agora, outras prevenções, eu falo muito da questão do fast food. Comidas feitas no micro-ondas. Há até pessoas que cozinham no micro-ondas. Isto é uma bomba atômica para os neurotransmissores. Mas o que afeta, comer os fast foods e aquecer as comidas no micro-ondas? O que por exemplo, altera? Hoje já se fala muito, através como é que chama isso? A questão da será que é ultravioleta? Tem um termo próprio. Os raios, exatamente. Aqueles raios todos vão para a comida.
Se reparar, uma comida confeccionada numa panela e aquecida no micro-ondas, Tem diferença. são diferentes a forma que a comida fica ressequida. Fica ressequida e a quentura também é diferente. É diferente. Então, aqueles até já há quem diz que acabam por provocar câncer. Comidas feitas no micro-ondas. Os fast foods é a gordura excessiva. Porque é uma comida com muitos conservantes, com aquela gordura trans, que é uma gordura muito prejudicial para a saúde, e aquilo influencia rapidamente nos neurotransmissores. Porque o nosso corpo é químico, é biológico e é químico. E, sobretudo, o nosso cérebro trabalha com neurotransmissores que são energias químicas. No momento em que essas energias ficam bloqueadas através, por exemplo, da gordura, então isso pode te deixar para baixo. Podes ficar um pouco mais... tem momento que estás um pouco mais energético, tem momento que estás muito mais para baixo, mas isso é a questão dos neurotransmissores. Nós sabemos quais são as comidas mais energéticas, menos energéticas. Gordura não é nem um pouco energética. Quer dizer, então, que o desenvolvimento das sociedades e do mundo trouxeram benefícios, aparentemente benefícios, como o micro-ondas, que vem para facilitar comidas fast foods, que vem para aparentemente facilitar, mas, em vez disso, estão a nos deixar doentes. Sim, a outra prevenção, Wanda, além da informação, repito, consciência sobre o que nós estamos a fazer. Não é... Pronto, hoje, com as dificuldades e com a facilidade que nós queremos ter, com a correria, nós queremos ter, rapidamente passar por um sítio, pegar um fast food para continuar o trabalho. Mas quantas vezes por semana vais ter que consumir fast food? Quantas vezes por semana tens de aquecer a comida no micro-ondas? Há quem confecciona a comida, uma quantidade de comida, já mesmo na esperança de que vou comer uma parte, outra fica na geleira, depois vou aquecer no micro-ondas e comer. Está errado. Porque aquela comida já não tem os mesmos nutrientes. Nem sou nutricionista, mas já estou a falar disso. Eu acho que não tem os mesmos nutrientes que uma comida confeccionada no fogão. E hoje há discussões até que a comida confeccionada ao carvão, ao fogão, ao forno e ao micro-ondas, se nós tivermos fazer comparação, e até o paladar, o sabor dessas comidas, vai notar que são totalmente diferentes. Então, eu acho que nós devemos ter cuidado, para nos prevenirmos, ter cuidado a partir disso. E outra coisa, não é? Fazendo alguns exercícios físicos, não é? Uma forma de prevenção também. Sempre. Pois, e quais são as ajudas? Nesse caso, quando é que o burnout, a síndrome de burnout, sai para a terapia e passa a ser medicada? Nesse caso, já a psiquiatria, Sim. Né? Aí quando estamos no nível agudo. Então vamos dividir esses níveis. Qual é o nível agudo? O nível agudo... Porque a minha preocupação é, eu tenho burnout, mata? Pode. Pode matar? Pode. É uma doença, Wanda. Então vamos lá chegar a esse ponto. Estamos a levar na brincadeira, ou estamos a levar com leveza, mas pode acabar por tirar a vida. A síndrome do burnout. Mas é uma doença, pode matar. Não temos classificações, não temos relatórios de pessoas que tenham morrido por burnout, porque vai ser difícil dizer que a pessoa morreu por conta do burnout. Se a pessoa morre de depressão, pode morrer de burnout. Então, os níveis, é o primeiro nível, o nível leve, temos o nível médio e o agudo. O agudo é que precisa de um psiquiatra. Porque aí vai precisar, já estamos no nível em que, vamos imaginar que a Wanda afirmou que ficou 2 dias sem dormir. 2 dias, 3 dias sem dormir não é uma questão psicológica, mas é uma questão física. É uma questão que precisa de fármacos. Exatamente. Então, aí já estamos numa fase aguda. Em que já tens que ter... Mas aí a fase adulta, em que tu tens dependência de fármacos, quem tem que dar ou tem que fazer o acompanhamento é o psiquiatra já. O psicólogo, em nenhum momento o psicólogo deve prescrever medicamentos. Nenhum psicólogo prescreve? Não. Só um psiquiatra. Porque às vezes o que acontece é o seguinte, o doutor falou muito bem, a falta de informação, às vezes alguns pacientes são diagnosticados consoante, me parece que é
Um exemplo muito prático, o que me fez ir ao hospital era o facto de não estar a conseguir dormir. Mas as insônias vieram pós-Covid, podemos assim dizer. Aquela troca de horários, dormíamos todos muito tarde, estávamos em casa, isolados. Depois começar a ter insônias consecutivas, depois a falta de apetite, depois começava fartulência, estômago, e tu vais ao hospital e o médico diz, não, para poder dormir, toma isso. Mas mediante o que tu narras dessa falta de sono, acredito que naquela época deviam ter vários pacientes com problema de insônia, então prescreveram um medicamento que me dava realmente sono, mas um sono também excessivo, que depois descobrimos que não era o apropriado para mim, quando descobri que era a síndrome de burnout. Mas é o que eu estou a dizer, a falta de informação acaba por fazer com que fazemos medicações que não é propriamente para a doença que nós temos. Sim, falta de informação, e porque qualquer coisa que nós sentimos, pensamos mais no físico. Exatamente. A mesma coisa que são poucas as vezes que nós ficamos doentes e conseguimos pensar que a doença está a vir do trabalho. Sim. É mais fácil. Okay. É mais fácil nós pensarmos que a doença, para nós africanos, até há quem acha que a doença é porque é o irmão, é porque é o tio, é porque bruxaria. Na minha exatamente. Mas às vezes, essa pressão toda do trabalho, nós conseguimos ter o trabalho às vezes como uma fonte muito forte de doença. E falando sobre a questão às vezes de informação, a forma às vezes que nós fazemos diagnóstico também tem muito a ver com a forma que a pessoa vem e dá o paciente vem dar informação. Dos sintomas. Exatamente, tem que estar muito atento a este profissional para perceber que o que o paciente está a querer explicar não é só falta de sono, porque a falta de sono é só a amostra. Por trás da falta de sono tem outras coisas. E a pessoa deve saber isso. Primeiro o tempo, desde quando? O que aconteceu para ficar assim? Tem alguma situação pessoal, uma situação no trabalho? Então a entrevista tem que ser tão aprofundada para nós conseguirmos ter várias hipóteses e testar todas elas. Estava a pedir ao doutor Catarino que deixe aqui algumas dicas para a sociedade, porque nós, infelizmente, vivemos numa sociedade que pecamos muito na questão da prevenção. Porque nós só descobrimos que existe uma determinada doença quando existem vários casos. Por exemplo, as doenças mentais, a síndrome de burnout, é algo que é novo, foi preciso passar para conhecer, mas porque não há uma preocupação da sociedade em si, passar informação sobre, existe isso, os cuidados a termos para que não chegamos à síndrome de burnout. Sim, Wanda, infelizmente nós gastamos mais com doença do que com saúde, né? Ui, foi profundo. Sério, gastamos mais com doença do que com saúde. Sim, nós gastamos mais com doença do que com saúde. Estamos a falar a nível de tudo, sim. Seja a nível de programas, políticas públicas para a saúde, sobretudo para a saúde mental. Eu não conheço hoje nenhuma política pública que a Wanda também conheça relacionada à saúde mental. Não temos, por exemplo, um canal de informação fidedigno em que nós podemos saber como é que nós estamos a nível de saúde mental. Se formos à internet hoje, estamos a usar toda a internet, o hospital psiquiátrico não tem um site que nos mostre como é que nós estamos a nível de saúde mental, mas se formos para outras realidades, nós já temos tudo isso. Então, nós esperamos sempre que a coisa fique preta, não é? A coisa fique lá ao fundo para depois começarmos a investir e apagar o fogo. E depois, mesmo assim, a coisa fica por aí por apagar o fogo. Se nós pensássemos mais em trabalhar em promoção e prevenção, nós íamos esquecer um pouco a parte interventiva, que é a última parte relacionada à saúde. Então, para mim, a recomendação que deixo é que as pessoas devem se informar mais sobre elas, sobre o que elas estão a sentir, ter a capacidade de muitas vezes nomear as emoções que elas estão a sentir, porque as pessoas, não, estou a sentir uma dor de cabeça, estou a sentir isto, mas consegues, será, nomear o que estás a sentir? São poucas pessoas que conseguem. Então, às vezes, nós devemos fazer um exercício conosco, já que nós temos a noção que
não temos canais aí à disposição para nos dar todas as informações sobre saúde mental. Então vamos fazer esse esforço individual para passar a ser coletivo. Exatamente. Também para aproveitar a oportunidade para falarmos, o Dr. Catarino falou algo muito importante, é que se formos à internet, a psiquiatria não tem sites, mas eu sei que está a desenvolver um projeto para a sociedade angolana nesse fórum. Sim, pronto. Nós estamos... O projeto começou com essa revista, não é? Nós temos essa revista, é uma primeira revista de psicologia e... Então quer dizer que só começamos já por aí, que a informação às vezes não é passada. Nós temos, afinal, a nível nacional, uma revista que é única e exclusivamente virada à psicologia. Sim, virada à psicologia, agora está mais abrangente, é virada agora à saúde mental, porque quando nós falamos de saúde mental, os profissionais são interdisciplinares. Temos o psicólogo, temos o psiquiatra, temos assistente social, temos antropólogos, temos o sociólogo. Então estamos a pensar por uma revista mais transversal. E a revista surgiu em 2016. Pronto. Tá. Ela surgiu em 2016. Estamos agora com 4 volumes. Estamos a trabalhar para o 5º. E agora estamos a pensar em migrar para o digital. E para o digital criamos o projeto A Fala da Mente. A Fala da Mente é uma plataforma digital que vai congregar psicólogos, sociólogos, assistentes sociais. Todos os indivíduos que lidam direto ou indiretamente com a saúde mental poderão ser encontrados através desta plataforma. Num clique. Vai ser num clique, que chamamos Saúde Mental num clique. E vai servir de um canal mesmo de informação e formação para as pessoas que são leigas na matéria ligada à saúde mental. Então estamos a pensar em um projeto em que qualquer coisa que for relacionado à saúde mental poderá ser encontrado nesta plataforma. Desde os profissionais, desde dos instrumentos de autoaplicação, por exemplo, e quem, onde e como muitas vezes nós encontramos o profissional. Aí já vou saber que muitas vezes para isso que eu estou a sentir tenho que ir num psicólogo. E que tipo de psicólogo? Um psicólogo do trabalho, um clínico, um psicólogo escolar, um pedagogo, um psicopedagogo. Então, é dessa forma que nós estamos a trabalhar para conseguir meter essa plataforma ao ar. E estamos em ponto? Olha, estamos numa fase bem embrionária para o digital. Sim, para o digital estamos numa fase bem embrionária, mas para as intervenções nós já estamos a trabalhar. Nas intervenções, uma das coisas é a revista, que já existe. Temos estado a fazer gestão já de consultas para encaminhar pessoas que queiram psicólogos, queiram psiquiatras, encaminhamos. E todos os anos organizamos uma mega conferência só sobre saúde mental. Tivemos a primeira conferência este ano, em julho, no dia 21 de julho, na Academia Bay, que foi uma experiência fantástica. E pretendemos continuar com esta conferência todos os anos. Já temos a próxima agendada. Estamos a pensar, possivelmente poderá ser novamente em julho. E já vou convidar a Wanda para falar sobre essa experiência que teve. Exato. E falar na primeira pessoa sobre burnout, como é que foi. E sei que tem muito a dizer também sobre isso para ajudar outras pessoas. Exatamente. Também este programa, o podcast, surge exatamente para isso. É ter autoridade para falar, porque passei pela síndrome, e ajudar outras pessoas. Da mesma forma que eu não sabia nada sobre esta doença, acredito que existem milhares de outras pessoas que não sabem. Sim. E entre outras várias doenças. E de outras várias doenças mentais. Nós temos aqui, Wanda, uma perturbação mental que chamamos de burnout. Não burnout, borderline. Borderline. Sim. Esta perturbação eu identifico em muitas pessoas, mas elas nem sabem que têm. Ela é caracterizada por aquelas pessoas que querem viver a vida dos outros. Por exemplo, a Wanda, vamos imaginar que não é casada, e conhece um jovem. E este jovem é religioso, e a Wanda foi sempre uma pessoa de festas. Então, viras... Crias um personagem. Quer dizer, aquilo é... Deixas de fazer tudo que anteriormente fazias, okay. E passa a viver
quer dizer, começas a viver dentro da caixa dessa pessoa. A vida daquela... Passas a ser religiosa, passas a consumir tudo que ele consome. Exatamente. Deixas de viver aquela vida toda. E quando um dia esta pessoa já não te querer, a sensação que vai te vir é que essa pessoa foi ingrata contigo. Porque você mudou toda a tua vida. Exatamente. Para não viver... é raro nós olharmos para pessoas que dizem assim, eu deixei tudo que eu devia fazer para ficar contigo e agora tu... Seja homem ou seja mulher. Qual é o nome da crise? Borderline. Então Angola está cheio de... Pois isso é algo de que pessoas precisamos com essa crise. estudar. Porque quando nós tivermos que fazer algo pelos outros, que seja por nós, porque quando fazemos pelos outros é por nós. Mas será que essa crise também enquadra aquelas pessoas que seguem pessoas nas redes sociais? Ela não gosta, por exemplo, que a pessoa come, que a pessoa veste, que a pessoa fala, mas ela molda-se a outra pessoa para ficar parecida a outra pessoa? Sim. Também é essa. Isso é a ausência total de originalidade, ausência total de essência. E nós estamos cheios de pessoas assim. É uma preocupação, os números estão altos. Um dia poderemos falar sobre isto, como é que nós podemos caracterizar, mas é algo que é preocupante. E perigoso. Bem, foram então esses 59 minutos de muita conversa com o Dr. Catarino. Aprendemos muito sobre a síndrome de burnout e não só, sobre várias questões relacionadas à saúde mental. Saiu daqui com o copo cheio de muita informação. Obrigado. E é exatamente isso que eu procurava e acredito que todo mundo está à procura, conhecer mais, saber mais, para melhor cuidar, né? Agradeço a sua presença, Catarino. Eu que Catarino. agradeço pela confiança, Wanda. Estamos aqui para servir. Qualquer coisa que for relacionado a este assunto, nós estamos aqui. E continue esse propósito, que é a saúde mental. A psicologia escolheu para fazê-lo, e noto que é porque ama realmente a profissão. E desde já, como angolana, agradeço. Obrigado, Wanda. Porque a primeira pessoa que eu pensei quando decidi fazer o podcast sobre saúde mental era a Dr. Catarina, por causa de todo o trabalho que tem desempenhado, e nós temos acompanhado, às vezes pelas redes sociais, outras vezes pela televisão, em algumas entrevistas, e deixa dizê-lo que está de parabéns pelo trabalho que tem feito. Às vezes a percepção que nós temos é que as pessoas não estão a ver ou não estão a acompanhar. Sim, por acaso nunca pensei. Pois é, mas estamos sim. Estamos a acompanhar, estamos a ver, às vezes parece que estamos vencidos pelo cansaço, porque a sociedade angolana parece não valorizar os profissionais ou aquelas pessoas que realmente têm vontade de fazer, sem às vezes o propósito financeiro, mas porque amam realmente. Mas nós sentimos quando é feito com amor. Então está de parabéns. Bom, até o próximo podcast. É um VAP e VUP. Nós voltamos já. Prepara o próximo copo vazio para mais informação. Um beijinho e até já.